Pessoal, voltamos de novo. Deixa eu contar pra vocês. Ó, gente, eu tô falando, o Clécio está bombando. Só estão achando gente, olha, só de alto nível, viu? E olha quem tá aqui conosco de novo, quem eu encontrei. Eu acho que eu tive que trazer ela da nossa live, não ficou salva. Verdade. Eu tive que trazer pra falar. Eu prometi pra vocês que a gente ia fazer isso. Então eu trouxe a Dani de novo, a Daniela Betley, e eu trouxe a Gi Rodrigues, que ela é biomédica. Então para falar um pouquinho, lembrando que toda a última sexta-feira do mês, não é sexta, é segunda. Toda a última segunda-feira do mês nós temos o encontro com o autismo, todos unidos pelo autismo. E hoje, dia 19, nós temos o segundo encontro lá na Brasileira. Aí aproveitando, eu já trouxe aqui essas maravilhosas pra gente contar. A Gi vai falar um pouquinho sobre a experiência que ela tem como mãe atípica. Ela tem uma criança de 6 anos, o Lorenzo, de 6 anos, ele é autista. E ela vai contar um pouquinho a história dela, porque assim, a gente até postou hoje assim, não sei se você viu, Gi, a gente postou hoje, lute como uma mãe atípica. Leoa. Onça, coruja. Lute como uma mãe autista. Então, Gi, conta pra nós, Gi, um pouquinho da tua história. Olha, eu estou nos Estados Unidos cerca de 3 anos, 2 anos e 8 meses mais ou menos, né? E o diagnóstico do Lorenzo, ele não veio, ainda está inconclusivo, né? Nós estamos ali na finalização do diagnóstico, mas desde bebê eu desconfiava de alguns comportamentos do Lorenzo, mas a certeza mesmo só no decorrer, né? E o espectro autista não é receita de bolo. Cada criança, ela tem a sua particularidade, né? Inclusive eu estava aqui brincando com a Dani, que depois vocês vão conhecer o projeto dela, que eu falei, você tem que lançar uma com manga comprida, porque o Lorenzo, ele se sente mais acolhido e mais seguro com camiseta de manga comprida. Aqui na Flórida, gente, é super quente, né? E ele pode estar de bermuda, de cueca, mas ele está de camiseta de manga comprida. Raramente você vai vê-lo de camiseta normal, né? E é muito desafiador para nós, porque, até como nós mencionamos lá na live, né, Dani? O julgamento é algo assim gigantesco. O julgamento que cai sobre os pais, né, principalmente sobre a mãe, porque é a mãe que detém a maior parte do tempo com o seu filho, é algo assim surreal. Quem gosta de criança, e se você, vamos dizer assim, é mais enérgica na criação, né? Então recrimina. Quem não gosta de criança acha que você é permissiva. Então você nunca agrada a todo mundo. Eu já falei, eu já estou na fase que eu desisti de tentar ir pela opinião dos outros. Graças a Deus você desistiu, porque tem mãe que infelizmente essa opinião ainda pesa muito sobre ela. Não, agora entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Quem passa 24 horas do dia com a sua criança é você, né? Seja a mãe, seja o pai, seja o cuidador, tio, enfim, quem está com a criança. E eu, por ser profissional da área da saúde, ontem a Dani, ela está hospedada na minha casa. A Dani, ela veio de... Qual é o estado que você está? Tennessee. Do Tennessee. Cidade Park. E ontem chegou uma caixa de suplementos de vitaminas na minha casa. Ela falou, pra quem que é tudo isso? Eu falei, pros meus filhos, né? Não só eu tenho 2 filhos, eu tenho o Marcelo de 12 anos e tenho o Lorenzo de 6 anos. Mas você vai me perguntar, mas que suplementos são esses? Vitamina B12, magnésio, ômegas, tá? Agora um suplemento recente que tem um estudo aí maravilhoso, porque eu sou dessas que estudo, que pesquiso, é Bacopa, para manter o foco, manter a concentração. Então, isso eu estou trazendo para dentro da minha casa, porque nós como mães, nós como pais, nós temos que dar ferramenta para os nossos filhos. O autismo, ele não é uma limitação, tá? Não significa, o autismo não é uma doença, não significa que essa criança não seja inteligente, não significa que essa criança não se desenvolva, não significa nada disso. O que acontece é a gente ter que dar ferramenta para os nossos filhos, para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam, para que eles progridam cada vez mais. E eu, como profissional da saúde, obviamente tenho aquele olhar de mãe coruja, né? Mas também tenho o meu papel de introduzir ali cada vez mais a questão da saúde para o meu filho. Isso é muito importante. E tem mães... Uma pergunta
pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu quero que vocês coloquem aí pra gente aí nos comentários. Você suplementa seu filho? Você dá vitamina para seus filhos? Você dá vitamina para seus filhos? Então, assim, olha para eles, olha para essa situação, é muito importante. Às vezes, uma vitamina, uma suplementação faz toda a diferença. Toda a diferença. Por exemplo, o magnésio trionato, ele é um magnésio que ele é para a parte cognitiva, mas ele também melhora a parte do sono. Isso, mas vocês podem comprar. Isso é venda livre. Isso faz toda a diferença na sinapse para a criança poder dormir. Geralmente os autistas ou hiperativos, e muitas vezes a criança ela pode ser autista e TDAH ao mesmo tempo, tá? Tem crianças que elas têm várias, não vou dizer patologias, tá? Mas elas têm, vamos considerar assim, ela tem várias questões juntas. E ela pode ser autista e hiperativa. À noite, não ocorre a transição do sono normal como deveria ocorrer. Então ela se mexe muito, ela é muito agitada. Você suplementando isso é algo que o corpo dela não está produzindo. Ou se produz em pequena quantidade. Então você tem que colocar. Algumas mães fazem suplementação de melatonina, né? Acabam dando melatonina para a criança. E aqui é algo que assim, que as pessoas dão muito. Mas eu vou... virou uma febre, mas eu tenho que fazer um adendo. Se não precisa suplementar, a gente não suplementa, porque o corpo vai entender que ele tá vindo, daqui a pouco ele vai falar, tá em excesso, eu vou parar de produzir. E aí você causou um problema. Isso é para quem precisa. Então nós temos crianças assim como a minha, que necessita, mas tem crianças que não precisam, né? Então isso também é bacana, você procurar a ajuda de um profissional, uma orientação de um profissional, para você não também fazer a automedicação. Porque não é porque é natural, não é porque é um suplemento que é para todo mundo, tá? Então tem essas questões. Não, é isso mesmo, gente. Uma coisa é, mãe conhece seu filho. Exato. A mãe sabe como realmente precisa e quando realmente não precisa. A pediatra do Benjamin, por exemplo, ela falou, dá a melatonina para ele quando você vê que ele não está dormindo. Então, assim, é quando, gente. E outra, vá por orientação. A suplementação, ela é excelente sim. Você tem que colocar por parte, você tem que realmente colocar na vida da criança, sim. Mas sempre com orientação, tá? Na questão da medicação que você pode comprar, ela é a suplementação, como você falou, que é venda livre. Venda livre, pode comprar sempre, mas cuidado com o excesso. Exato. Então, toma cuidado, né? Se você vai comprar livremente sem uma orientação médica, leia pelo menos a bula para ver realmente o que você está dando para o seu filho. Mas procure sempre o médico, sempre o pediatra da sua criança, sempre o profissional para te orientar. E outra coisa, lembre-se, todo autista é um autista. O filho dela não vai ser igual ao meu, nem o meu vai ser igual ao dela, nem o nosso vai ser igual ao de vocês. Mas o que a gente quer passar para vocês é uma sugestão, algo que às vezes você não conseguiu vislumbrar, conseguiu ver, Exato. Mas de ver a gente, outras mães conversando, passando pela mesma situação, você vai dizer, poxa, eu posso ver de que forma isso pode me ajudar. Não é que você vai fazer a mesma coisa, não, Exato. Mas isso você pode pegar e acrescentar, é tipo uma receita de bolo. É uma rede de apoio, né, é tipo uma receita de bolo, por exemplo, existe a receita de bolo e existe a receita de bolo que você vai acrescentando os seus ingredientes, entendeu? Então é aqueles ingredientes que você vai acrescentando que é seu, é único, é somente seu e o bolo fica uma delícia. Então assim, vamos nos apoiar da forma correta, tá bom? Dani, conta pra gente esse projeto maravilhoso. Vai, conta pra nós. É um projeto de amor. Muito boa tarde, família. Bom, sou brasileira, sou vovó, tenho 2 filhos, linda e maravilhosa. Morei na Europa por muitos anos e agora estou aqui nos Estados Unidos, só que eu moro no estado de Tennessee. O estado de Tennessee é o estado do Elvis Presley, né? Yes. Tá vendo? A cidade é muito linda. Se vocês puderem ir, Você gente, tá longe é de Calgary. Perth? Não. Tá quanto tempo? Tô longe. É 1h40. Longe. 1h40 pra nós, Jesus. Eu já falei pra ela que a gente vai pra lá fazer visita. Tu me fala
Vamos embora. O sonho dele é conhecer a mansão do Elvis Presley. Ah, vamos Mas fazer é muito turismo. lindo. Mas se paga para entrar na cidade. A gente vai fazer paga. turismo. Vai entrar na cidade. Na cidade, porque a cidade é totalmente investida, né, na época, e os fundadores, né, sabia os disso, familiares. não sabia. Mas é muito bonito. Só que a cidade de Tennessee é uma cidade conservadora, é uma cidade onde eles usam, são country, né? Usam tudo bonitos, viu? Não é Brasil, né? Não, o marido usa, mas eu não. Eu não uso. Não uso, não. Eu compro aquela bota básica, acho que todo brasileiro usa, mas é para ir nos ritmos das festas, mas automaticamente não. Todo mundo dança, né? Meu marido, Kevin Bettelin, ele é desenhista clássico e faz caricatura e tem outra rotina de trabalho. E assim, eu sempre fui apaixonada pelos desenhos do meu marido. O meu marido me colocou na parede. Eu não sei se ele queria captar alguma coisa minha, enfim, mas aquilo mexeu comigo. Ele falou, faça um desenho, sabe aquela casinha de sapê que a gente faz, os desenhos, a florzinha, o sol. Eu fiz, eu entreguei o que ele queria, mas eu não tinha entendido ainda. Eu sou uma mulher de 48 anos, na época, 45, quando ele mandou eu fazer os desenhos. Aí ele falou, você consegue fazer melhor. Eu falei, sério? Aí eu falei, olha pro teu tênis e pro seu sapato. Justamente na sala estava meu tênis e meu sapato. Eu falei assim, então tá bom. Fiz de qualquer jeito, mas ficou perfeito. Para quem não desenhava, ficou perfeito. E eu trabalho com criança lá em Clarksville. Aí o que acontece? As crianças começaram a desenhar e eu comecei a desenhar em casa. Mas o que eu percebi, que todas as casas onde precisava da minha ajuda ou auxílio, eu percebi, as mães me contavam, meu filho, toma cuidado, que meu filho é assim, assim. Quando eu percebi, elas falavam, são autistas. Eu falei, mas aqui tem um índice muito grande de autistas em Clarksville. Eu acho que nos Estados Unidos inteiro, acho que o mundo inteiro, né? Mas eu detectei essas crianças. E o que eu percebi quando desenvolveu esse projeto foi através dentro do meu condomínio, que tem crianças autistas também, mas são graus leve, médio, 1, 2, 3, 4, né? Aí o que eu fiz? Eu vi que as mães têm lápis, é tudo maravilhoso, todos os trabalhos que fazem para autismo, gente. Eu tiro o chapéu para todos esses profissionais, mas quando eu percebi que tem uma caneta? Quando eu percebi, vou fazer um simulado para vocês. E aquilo me incomodava como mãe. E eu fico preocupada com as mães que faz parte dessa inclusão das crianças. Então as crianças, normalmente o autismo, ele faz assim, né? Eles se batem, né? Assim, né? E aí eu falei assim pro meu marido em casa. Eu falei assim, olha, que tal a gente pegar o giz e derreter o giz de cera? Sei lá o que ele fez. Aí eu fiz uma bola com um monte de resto de giz quebrado e ele fez uma bolinha de ferro. Foi onde ele só fez isso, mas eu não tive a ideia ainda. Pronto. Aí eu comecei a desenhar toda uma parte de gestão, a parte operacional. Poxa, aí meu marido falou uma palavrinha séria comigo. Olha as oportunidades. Eu olhei a oportunidade e comecei a montar. Família, escola, criança, piquenique, gestão, oportunidades. Aí eu pensei em expressão, criança, emoções, sensações, toda essa receita maravilhosa. Aí eu falei, você acha que eu vou abrir um projeto? Foi aí onde eu dormi, orei para Deus e falei, Deus, me ajuda. O que é do Senhor, você plante. Sabe quando você acorda assim, desenho, sei lá o que fala? Eu não lembrava muito a palavra do meio. Dormi mais uma semana, aí sabe quando Deus chacoalha você? Desenhos falam. Aí eu acordei com essa palavra, desenhos falam. Mas quando você fala desenhos falam, é de qualquer desenho. É qualquer coisa que você pega na internet, enfim, você faz qualquer desenho. Aí eu falei assim, não, vamos trabalhar com a parte do quê? Desenhos que falam. Eu vendi muito isso para o Brasil e para os países de língua portuguesa, mundialmente. Por quê? Porque os desenhos que falam é as emoções, as sensações, é a parte da interatividade da criança, o seu mundo, e é aquilo que ele expõe para o papel. E aí eu falei assim, olha, todas as escolas, todos os pais ganham um presente dos nossos filhos. Sabe o que eu pensei? Por que não reverter isso? Todo papai ganha, tudo lindo, né? Mas quando a gente reverte o desenho da criança, aí eu desenvolvi estampados nas camisas. Sabe por quê, mães? Porque a criança vai melhorar na parte cognitiva, na parte de educação, na fluidez. Aquela criança que é tímida,
mas a maioria das crianças com quem eu interajo são autistas. E tem outras que têm problemas visuais, são auditivos. Gente, ainda falo Libras. Mas o mais importante é a comunicação mas o falar todo mundo fala. Mas os desenhos falam muito mais coisas. Os desenhos falam, gente, coisas que você não tem noção e demonstram outras coisas. Em primeiro lugar, eu vou mostrar alguns desenhos de autista. Tá tudo misturado e tem desenhos de crianças também, não atípicas. Dani, você pode mostrar, por favor? Eu montei uma pasta, lembra do papel de carta? Eu tenho mais 10 pastas disso aqui, que não deu para trazer. Mas esses são alguns desenhos, né, que algumas crianças fazem, usam giz e cera, tá? E aí, claro que vocês vão ver desenhos diferentes, tá, gente? Ó, são desenhos diferentes. Gente, cada desenho desse tem um significado, viu? Tem uma história. Tem uma história, por isso que é desenhos que falam. Como que as pessoas vão aprovar o projeto, dar força ao projeto? Quando o pai tira uma foto de perfil da criança, ele desenhando, para não dizer que foi plagiado da internet, que foi pego da internet, alguma coisa parecida. Mas esses desenhos, eu amo de paixão. Mas vai ter uns desenhos que falam, nossa, tudo perfeito. Pois é, porque os nossos filhos, aqueles que são autistas, vocês não têm noção do poder da mente, né? E quando eu falei para vocês do giz, quando meu marido fez, em formato de bolinha, a gente resolveu fazer a implantação na inauguração do giz em formato de bolinha, onde de vez ela se bater, ela vai automaticamente ficar calma, desenvolver o seu desenho. E ali vai ser... Como é que você fala a palavra, hoje? Quando a criança transfere, você falou uma palavrinha de manhãzinha que eu gostei, que fugiu da mente. Agora eu não lembro também. Eu falei que ela vai transcrever, ela vai colocar as emoções dela. Além das emoções, você falou uma palavrinha que eu amei, né? Então são coisas assim magníficas, né? E esses desenhos não ficam simples na camisa, não. Ficam perfeitos. Outra coisa que eu queria falar para todos vocês, quando a criança desenha, eu não tiro o fundo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Para não tirar a entidade. A criança vai lavar, a mamãe vai lavar, vai usar, vai dormir e ela vai contar a sua historinha para o próximo. Aqui, ó, bem estampado. Conectar criança com criança ao ser adulto. Porque quando eu vou mostrar, como eu disse para vocês que os desenhos falam muitas coisas, eu vou mostrar alguns desenhos não atípicos. Não é que não atípicos, são desenhos, né? Na verdade, são desenhos que falam, a criança, assim, quando a criança ela pega para desenhar, ela desenha o que ela vive. Yes. Se ela vive momentos bons, ela vai desenhar momentos bons. Se ela está no momento feliz, ela vai desenhar um momento feliz. Ela vai ver a perspectiva do mundo dela. Se ela tiver no momento ruim, ela vai desenhar um momento ruim. Tudo tem um significado. Esses desenhos a gente não coloca. Aí onde nós temos os profissionais da área. Aí onde no projeto dela, tem ela tem os profissionais, aí ela se reúne com os profissionais e mostra, porque esse trabalho que ela faz, gente, é nas escolas. Nas escolas e para os pais em comum. E para os pais particular também. Particular. Então, assim, ela vai para a escola, ela vai na onde ela é chamada e ela começa a fazer esse projeto, que é esse projeto que é desenhos que falam, e aí a gratificação desse projeto, todo o projeto feito, por exemplo, da escola, ela entra no início do ano, né? Na verdade, nós trabalhamos no jardim, onde eles estão, que são as garatujas que nós chamamos lá no Portugal, mas para nós brasileiros são os rabiscos. E depois a gente trabalha com o Jardim 1 e 2 até o ensino fundamental 1 e 2. Muitos perguntaram, isso pode estender para as outras áreas? Claro que pode, porque a gente transformou. Adulto, né, gente? Só que esses são desenhos. Só que a gente montou a historinha também para desenvolver na camiseta. Nós estampamos na camiseta as historinhas, tanto os desenhos e estão em formato de historinha. Só que esses desenhos especiais aqui, quando ela vislumbra isso com uma criança, ela chama os pais para chamar os pais e dizer, olha, essa criança está passando por um período, a gente precisa ajudar. E aí, geralmente, quando aparecem esses tipos de desenho, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É sombrio. O que vocês acham? Então, há crianças que realmente estão passando por momentos assustadores. Por exemplo, isso aqui é abuso sexual. Abuso sexual. Temos que estar atentos. Tem que estar atento. Então, assim, esses outros aqui, então, ó.
vendo? Best Friend. Só que aqui no caso o amigo tá querendo destruir o outro, ele já percebeu isso. E aí você vai vendo, ó. Tá vendo? Abuso sexual. Esse primeiro que a gente mostrou aqui, suicídio. É muito sério. Isso é muito sério, gente. É muito então, sério. as crianças, quando elas realmente querem, elas não pensam assim, eu vou desenhar. Não, elas simplesmente se joga. Elas falam, Elas, dizem assim, se joga. Desenhe o que você está sentindo, desenhe o que você quer. E ela vai desenhar o que está no coraçãozinho dela, na mente dela. Verdade, exatamente. Entendeu? Então, isso aqui, quando vocês verem isso, gente, num projeto de desenho desse jeito, levem a sério. É muito sério isso, tá? E aí, Mas eu queria só retratar, como nós estamos falando de desenhos, retratar alguns desenhos que às vezes nós não detectamos. Abrir a janela, que eu falo, abrir a nossa janela, os espaços para as nossas crianças. Por exemplo, esse desenho aqui é praticamente uma família. Tá o papai, tá perfeito. Tá lindo. É uma criança, não se usa criança normal, ela tem uma vida tranquila. Nós tomar cuidado com o que nós falamos. Isso. Só que aqui ele também é colorido. Ele entra, é estampado na camisa, porque foi dela. Também tem uma história. Só que olha o distanciamento. por que ela não botou a mãe também pegando na mão? O porquê. Aí a gente também conversa com os pais, junto com os profissionais, para detectar alguma coisa. Porque, gente, a maior Se parte... para analisar aqui também, você pode ver que a criança tá lá no fundo, longe. Yeah. E o pai grande. O pai grande, a mãe grande, o pai dando atenção pro bebezinho e ela lá no fundo. Yeah. Sozinho, tá vendo? Tem os desenhos falam muitas outras coisas, né? E o que eu quero dizer para todos vocês, família, eu chamo de muito família, né? Não se trata de uma caneca, de uma camisa, de um pijama que nós vamos lançar para a família com os próprios desenhos das crianças no ano de 2026, ou da caneca, ou do apoio do projeto, porque nós trabalhamos com as outras ONGs que trabalham com autismo, ou junto com todas as crianças, porque eu acho que criança tem que estar com criança. Então, nós montamos um kit. Só um momento, nós temos um grande evento aqui, gente, mas é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer a todos vocês, que vai além de uma camiseta, além do certificado com desenho que nós montamos, informando, né, dando os parabéns para a conclusão do seu desenho, que o desenho deles fica aqui estampado. Só que a gente já mudou o nosso logo, que tem um menininho e uma menininha, que nós vamos mostrar. E agora esse desenho ela vai estar estampado na camisa onde a gente vai colocar. E não é para colocar na gaveta, pai. É para fazer um quadro, papai e mamãe. Então a criança fica honrada, gente. A gente tem tanta foto de vovô, tataravô na parede, isso vai ficar uma lembrança. Por que eu inventei as camisetas nesse formato do resgate, do amor, das sensações? Porque a criança, além de conectar com criança ao ser adulto, ele vai tomar banho e vai usar. E sabe o que é o mais bonito de tudo isso? É quando a criança é tímida. A pessoa pergunta, ela vai ter que abrir a boca. Nem que seja picado, ela vai abrir a boca, Dani. Então, isso é maravilhoso. Gente, eu fico super orgulhosa. Nós estamos no Brasil, nós vamos ter um evento dia 30 de agosto, às 10 horas, lá no estado de São Paulo, no centro. Onde? Lá no centro da República, no nosso próprio espaço. Ai, que lindo. Nós vamos inaugurar lá e agora nós estamos indo para a Alemanha, né? Onde foi uma ideia, a gente não ia levar para a Alemanha porque até então eu não tenho o idioma, né? Mas temos brasileiros lá que apoiam o projeto por conta de uma associação do idoso, porque o idoso também volta a ser criança. Aí eu queria entender todo o processo, ver o que encaixava. Eu preciso entender, porque tudo isso aqui é feito com amor e único para todos vocês. Isso ajuda muito, gente. Então, assim, é uma forma de comunicação, né, Dani? Porque tem criança que não fala. Comunicação efetiva. Exato, porque ela não é verbal, né? A gente tem crianças que não é verbal, gente, na questão do autismo, né? E é uma das coisas que é uma característica dele, que às vezes eles demoram muito para falar, né? E como que essa criança expõe suas emoções? Como que ela se comunica? A gente tem a comunicação verbal e a não verbal. Então, ela pode não falar, mas ela desenha, ela pode desenhar, colocar isso. E eu, como mãe, quando a Dani chegou lá em casa, ela veio para um evento nosso que a gente estava organizando,
e o que me foi passado assim, ela desenha, venda de camiseta, me foi passado assim, aí quando eu fui ver, eu falei, não é muito mais do que isso, né? Então a gente se apaixona, sendo uma mãe atípica ou não, é algo que você Ajuda em a gente vê ali a comunicação do nosso filho. Isso é muito interessante. E eu gostaria muito da participação de todos vocês, porque agora nós montamos uma planta, na verdade, uma maquete, do mesmo formato como nós vamos fazer o spa da criança, tanto para a inclusão social e entre as crianças se unirem, no modo geral. Onde nós vamos ter massagem terapeuta para o autismo, para todos os tipos de criança. Nós vamos ter o espaço onde eles vão desenhar, vai ter o restaurante lúdico, onde as crianças vão comer alimentações saudáveis, sem corante, e vai ter o nutricionista, uma professora pedagoga, e ainda por cima a biblioteca com todos os parceiros, tá? Inclusive a criança no meio da leitura também. Maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Dani, fala onde que as pessoas te acham, para te apoiar, para conhecer mais sobre o projeto, como que eles te acham? Olha, vocês podem achar nós tanto pelo site, né, que é bethleharts.com. O mais fácil, onde vocês vão ver as minhas interatividades dos meus vídeos. Gente, não dá risada, porque eu sou muito infantil, muito criança, porque como é feito com amor, eu transmito os desenhos com amor. Outra coisa que eu queria falar para todos vocês. Nosso Facebook é Bethlehem, os desenhos que falam nos Estados Unidos. Que é EUA, né? Eu coloquei assim, tentei mudar a página, mas não consegui. E dentro dessa página profissional, nós temos lá um grupo de apoio de mães que a gente desenvolveu aqui no CatMe. Olha para mim, entenda isso, olha para mim, onde tem os depoimentos, crianças desenhando e as mães fomentando, e as próprias mães também fazendo seus próprios desenhos, junto com seus filhos. Tem uma coisa, né, gente? Desculpa, o Instagram é Desenhos que Falam. Aí vocês vão ver este logo. Olha com muita atenção. Este é o logo nosso hoje. Antigamente era só a menininha, agora tem um conjunto. Gente, abracem a causa, é por amor. E não por comprar camiseta, não é isso. Abraçar a causa no fortalecimento de conexões de pessoas com mães e mães, de inclusão sociais no mundo inteiro. Vem com a gente. E a RBL apoia essas atitudes, viu? Nós estamos aqui, vamos colocar todas as informações para vocês no comentário. Vai lá, curte, comenta, compartilha, traga, apoie financeiramente, apoie não financeiramente, mas apoie. Você é vamos colocar assim, uma dólar de toda a corrente. Então seja essa cor aqui a corrente, tá? Obrigada, meninas. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos. Hoje elas vão estar com a gente lá no evento, tá? Lá na Brasileira. E vamos estar no evento lá, todos unidos pelo autismo. E a banda não funcionar, viu? Vem com a gente. Até a noite.